comecei a trabalhar muito com uma militância política para, junto com outros artistas, tentar conseguir políticas públicas, e fiquei mais conhecido por isso aqui. E por isso passei também a trabalhar com alguns festivais de dança como consultor, promovendo parte da programação, em geral seminários. Trabalhei bastante fazendo mediação também de encontros. Mas eu retomei meu trabalho artístico faz uns 2 ou 3 anos. Não tinha parado, mas assim voltou a ficar mais central. E agora assim é um pouco uma sensação um pouco de crise de identidade, assim, de estar nesse âmbito, porque sinto que estou num outro lugar e às vezes fico vendo o novo e o velho juntos, assim, dessas discussões. Mas acho isso interessante também, estou aqui aprendendo com isso também. Bueno, hola, yo soy Melissa. Bueno, yo soy mediadora cultural para el arte, me especialicé en danza y música, estuve estudiando como 10 años en Francia, ahí realicé todos mis estudios universitarios y estoy como de vuelta a Ecuador, a América Latina desde hace unos 3 años. En Ecuador estuve trabajando como consultora para el Ministerio de Cultura, hice un diagnóstico, el primer diagnóstico de las artes escénicas en Ecuador, del cual estoy súper orgullosa porque fue como el primer documento que iba a permitir construir políticas para las artes escénicas. En curaduría yo he sido una totalmente iniciada por Nirling. Bueno, ella me invitó a participar en el grupo de curaduría de la PID de este año con Eduardo y con Catarina. Esa fue ha sido como mi primera experiencia y ahora un poco a raíz de eso creé un festival en Ecuador que hice la primera edición en julio. Y bueno, y ahora estoy por hacer la segunda edición también. En todo caso, poco mi rol, mi acción este año, sobre todo con la PID, ha sido este proyecto de mediación cultural para la danza. Y hemos estado trabajando en este proyecto pues todo el año pasado. Y, o sea, bueno, sí, este año que está pasando. Y eso, pero luego les sigo contando sobre el proyecto de mediação. Boa tarde, eu sou Raíssa, sou estudante de produção cultural, sou dançarina clássica e, enfim, também já dancei outras coisas também. Vou falar. Desculpa, é que eu falo baixo mesmo. Então, vou recomeçar. Meu nome é Raíssa, eu sou estudante de produção cultural, sou dançarina clássica, também já dancei, gosto muito de dança popular e dança afro. Nunca trabalhei com curadoria, mas acho muito interessante porque, ainda mais para dança contemporânea, porque é bem difícil de se... Enfim, eu imagino que seja bem difícil de se curar, né, dança contemporânea, já que é uma coisa que vem muito do pessoal. Escrevo projetos, principalmente para a área da dança, mas também de outras formas também. E estou aí nesse mercado tentando entrar, que é bastante fechado, mas é isso. Eu sou Mônica, eu sou da comunicação da PID e, fora isso, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em artes cênicas e sou mais ligada a teatro, mas está sendo muito, embora esteja aqui, né, como jornalista cobrindo, eu acho que eu estou aprendendo muito ouvindo as discussões de vocês sobre curadoria. Hola, yo soy Tamia Guayasamín, soy de Ecuador. Mi experiencia con curaduría fue desde como buscar generar espacios en Ecuador para que sucedan como otras cosas, reflexiones, apertura dentro de la danza, de la cultura.
y junto con Josie Cáceres armamos el espacio de Video Danza, un festival que lo realizamos durante 3 años, que digamos que fue un trabajo esto de curar, más fue como en base a la necesidad de ver cosas distintas y de como llegar a más gente. Y nosotros hasta decíamos que hacíamos una selección, porque ayer que hablaban de cuánto uno puede ver la obra completa o ir en fast forward o no llegar a ver en algunos casos. Y bueno, fue como generar este espacio para que se muestre la danza en un territorio nuevo de mezcla. Asimismo, organizamos encuentros que se llama A Partir del Diálogos de la Red Sudamericana, pero una versión nacional, o sea, el encuentro entre distintos pero del mismo territorio. Y llevo otro proyecto que se llama Esmeraldas en Movimiento, que es en una provincia donde no hay nada de emprendimientos de danza contemporánea, sino solo danza tradicional afro. Entonces yo empecé un proceso de intercambio con un grupo de amigos ahí, y como había más gente que quería, lo fui ampliando como un proyecto donde lleguen otras personas a dar y a recibir. En todo eso, ayer escuchando la conversación me quedé pensando cómo desde qué lugar escogía a quién invitar o qué ofrecer y veo que justo después de 3, 4 años de llevar esos proyectos, vi que hubo una bisagra entre hacerlo por la necesidad de que haya algo, de que sea distinto, de abrir a otros y no lo que se entiende como danza, los personajes de la danza, como esa línea muy vertical que estaba instalada. Después de 3, 4 años ya no puedo seguir haciendo porque se necesita, sino es como la necesidad ahora es algo sobre un proceso, sobre algo más, ¿cómo decir? Que el evento no resuelve. En ese sentido, no hicimos el Festival de Videodanza este año, porque también como artistas, las dos, Josie y yo somos artistas, tenemos nuestros trabajos, todo bien la producción, también como un modo de tener una remuneración, pero no es nuestra realización. Entonces preferimos no hacerlo y pensar de qué forma darle un espacio a ese territorio video danza y que vaya con nuestros intereses artísticos también y que proponga y construya frente, como hablabas tú, Santiago, esta necesidad de que no hay formación formal, que no hay no sé qué, cómo relacionarse con eso sin hacer como porque haya algo y nada más y luego se acabe el evento o el ministerio no te da la plata y te quedas en la nada. Y estoy en eso, así como en una quietud hasta ver cómo darle continuidad, tal vez en un plano más pensando en lo artesanal, en lo casero, en las parcerías entre amigos, en cosas que elijo más por lo humano, porque siento como una vibración común, una cosa que digo, a ver, te hospedas de mi casa y que por decir, bueno, a ver, la visión de la danza, no sé, me siento muy ajena y lejana a eso. Así que por ahí va, ya aprovecho que hablé de mí, hablé de lo que hago, intervino, chao. Oi, boa tarde. Meu nome é Janaína, eu faço parte da equipe de mediação cultural aqui da PID, né, mediação cultural para dança, e eu estou aqui na Bahia, deve ter uns 2 anos, e desde então eu trabalho com mediação cultural, né, no MAN, saí tem 2 meses para dar continuidade ao meu mestrado, que é em urbanismo, na verdade, não é no urbanismo numa forma macro, mas no urbanismo numa forma micro mesmo, na escala do corpo. E desde quando eu cheguei aqui na Bahia, que eu comecei a trabalhar com mediação cultural, eu estou pensando, né, em mediação cultural como uma forma mesmo de aproximação entre o trabalho e o público, mas uma forma de aproximação outra, assim, que está muito no limiar, né, que não pode que entender ainda também o que é essa mediação cultural, né, que é quase que não tratar como um produto, né, um produto das artes aí, que não tratar por esse lado, mas tratar politicamente mesmo. Por onde que está passando, por pensar na mediação cultural mesmo como um todo. Eu falei meu nome?
Hola, yo soy Martín Lanz, coreógrafo mexicano, gestor cultural. Pues mi experiencia en curaduría ha sido más un par de en paneles de forma colaborativa, donde un panel decide la selección que se va a presentar en una temporada, por ejemplo, la temporada en Judson Church en Nueva York en esta primavera. Esa fue una de las experiencias, un evento de videodanza. Y bueno, mi interés principal son los intercambios culturales y los procesos colaborativos como maneras de producción, que es parte también de lo que me trae aquí con Santiago, una colaboración y un intercambio entre Uruguay y México. Y bueno, el proyecto que estoy enfrentando ahorita tiene que ver un poco con curaduría en el sentido de organizar un encuentro entre arquitectos, artistas sonoros, diseñadores, coreógrafos, que se va a realizar en México en abril. Y bueno, la mitad de ellos son extranjeros, la mitad de ellos son mexicanos. Y más pensando también un poco en lo que se hablaba ayer de esta curaduría, es como más bien es generar este espacio para crear un espacio, un territorio para que estos artistas se encuentren y separándose un poco de transmitir un discurso a partir de ellos, ¿no? Y eso fue algo de lo que capturé ayer, bueno, entre muchas cosas, y nada, ya. Martín. Bueno, mi nombre es Santiago Turene, soy de Montevideo, Uruguay. Hago la coproducción, la codirección del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay, junto con Paula Yuria, otra coreógrafa bailarina de Montevideo. Soy gestor cultural ya desde hace unos años, interesado a partir empezando desde el lugar de artista, de coreógrafo, me fui como interesando más en cómo incidir en el contexto y cómo incidir en la forma de trabajo que se estaba produciendo ahí en Montevideo en relación a la danza contemporánea, y a través de la gestión busqué como caminos en el cual involucrarme. Para eso ahora en este momento estoy en la directiva de la Asociación de Danza del Uruguay, formo parte de la Red Sudamericana de Danza también, que estamos haciendo un proyecto en relación a la movilidad y a la acción cultural, que salió como grupo de trabajo del último encuentro de gestores latinoamericanos en Chile, que varios estuvimos presentes. Y nada, bueno, y como curaduría, como curador, me encuentro como en las primeras también instancias, ejerciendo ese rol de visualizar artistas, visualizar obras, de ver qué es lo interesante que suceda, qué conexión. El festival nuestro está muy marcado en relación a lo que es el encuentro entre artistas, es el punto como fundamental que también tenemos en relación a lo por qué estamos haciendo eso, para que comunidad uruguaya de artistas se encuentren con personas del exterior y pueda existir ese intercambio. Por ahí, varias cosas más. También yo creo que dentro de varios proyectos también que uno va ejerciendo como en forma independiente o en forma como de coproducciones, que a través de diferentes fondos y de diferentes relaciones que uno puede llegar a tener, se encuentra de alguna forma con ese rol de la selección, ese rol de pensar una curaduría ya del hecho de con quién uno va a trabajar, con quién uno, cómo ese grupo de trabajo se va a relacionar con la comunidad en la que se está planteando trabajar. Por ahí.
Eu vou no meio, para mim no meio. No... É. Bom, eu sou Sônia Sobral, eu sou gestora cultural em São Paulo, mas cuido de programas nacionais. Estou em São Paulo, mas a maior parte dos programas que eu gestiono são nacionais. Fora o Itaú Cultural, eu participei ativamente da Rede Sul-Americana de Dança por uns 5 anos, fazendo a expansão, porque eram como 4 países, e com Natasha passou a ser, nesse trabalho de expansão, 16 países, hoje já é bem mais. Nesse momento não estou em nenhum projeto da rede, sou membro. E também fui do coordenadora nacional e do conselho do iDança, a revista especializada em dança contemporânea, uma revista virtual baseada no Rio de Janeiro, criada pela Anaíse Lopes. E eu estou muito interessada, como gestora, de pensar tanto curadoria quanto mediação cultural. Então, eu estou muito interessada nesse encontro, porque são práticas que nós vamos começar a partir do ano que vem. A minha equipe, a gente está aqui porque a gente quer começar a pensar essa questão de curadoria em dança e mediação cultural em dança. Eu tava na... só nos apresentando? Ok. Tá. Eu sou Wagner... Sou Wagner Schwartz, eu sou artista da dança, coreógrafo, trabalho com escrita também, porque estudei literatura há um tempo. Tenho alguns projetos que eu fiz faço projetos, resolvo projetos dentro e fora do Brasil. E hoje moro em Paris. Oi, eu sou Natália Malo, sou argentina, moro no Brasil há 18 anos e minha profissão central é a música, sou compositora e produtora musical, tenho trabalhos lançados assim, musicais, e também trabalho com dança, com a parte musical, fazendo trilhas sonoras e direção musical e etc. Já faz mais ou menos uns 12 anos. E dentro dessa relação, eu fui cada vez mais me envolvendo, até a minha função musical se diluir numa performer, digamos assim. E recentemente eu criei minha própria companhia com meu marido, que é bailarino também. E a gente se chama La Puerta, e a gente está produzindo espetáculos e projetos desse jeito, bem musicais, mas dentro da linguagem da dança, mas discutindo questões musicais no corpo. E eu estou aqui como curadora porque eu fui convidada pelo MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. É uma instituição da Secretaria do Estado da Cultura. E eu fui convidada pelo atual diretor do MIS para criar um projeto na área da música para eles. Eles queriam um projeto inovador na área de música. E eu levei um projeto na área de dança. Assim, eu estudei a programação deles e percebi que tinha muita música lá, que a música já tinha muito espaço, muitos projetos, muita verba, e que não tinha absolutamente nada de dança acontecendo naquele espaço. E aí eu criei esse projeto que se chama Dança no MIS, não é muito original, e é um projeto que é site-specific, então a gente convida pessoas, artistas, a criarem uma obra em relação com o espaço. Então a gente escolhe uma área do museu e coloca o corpo do artista lá, assim, o formato é em aberto, a gente até tem espaço para improvisação, trabalho processual, o que for, mas é importante a relação com o espaço. Então é um projeto do corpo no espaço. A gente
esse é o grande foco, assim. É uma programação regular mensal e que inclui essa apresentação e uma sessão de videodança que eu curo junto com o artista daquela edição. E a gente também, esse projeto ele teve uma edição piloto de 6 meses, termina agora, esse sábado, mas foi renovado, então vai ter o ano que vem inteiro. Tem uma convocatória que está aberta, até entrem lá no site do MIS, eu posso depois mandar. Está aberta, não, para quem quiser. Só as questões de orçamento, que não é um projeto para trazer gente, mas a gente consegue dar uma carta convite, oferecer uma estrutura, né? E também, eventualmente, para os estrangeiros, a gente pode conversar. Tem, né? Tem caminhos aí. Mas é pensado nacionalmente, assim, a princípio, né? E também, então, esse ano vai ter essa programação regular, as sessões de videodança, vai ter atividades formativas de videodança também, com workshops e experiências. E, no segundo semestre, a gente vai fazer um festival de videodança também. Então, tem esse lado assim, forte de tentar trazer mais a videodança mais presente, mais assim, numa sala boa de cinema, para ser assistida, né? E para ser discutida depois. A gente vai ter alguns encontros também para falar de curadoria, de formação de público, de linguagem, né? De arte mesmo. Então eu estou aqui assim muito interessada também. Tudo que eu estou ouvindo, eu estou assim absorvendo e pensando. Eu sou muito nova nessa função também de curadoria, né? Então estou bem interessada em tudo que está surgindo aqui, sobretudo nas questões de mediação e formação de público e ampliação de público. Oi, eu sou a Bebel, eu integro a equipe da Sônia no Itaú Cultural, sou produtora. Vim acompanhar a conversa, acho que isso vai ajudar a gente a construir um pensamento de como trabalhar com relação com os curadores, com os artistas e com uma programação pensada com base nisso tudo. Eu sou Eduardo, tenho trabalhado com dança já tem uns 11 anos e eu sinto muito mais o trabalho deslocando de posições e nesse sentido, nessas passagens eu tenho sido tendo uma função muito de colaboração e nessas posições tenho desenvolvido coisas como criador. Tem 4 anos mais ou menos que a gente fundou um coletivo que chama Construções Compartilhadas aqui na Bahia e vem trabalhando, criando junto. Já há alguns anos também trabalho como professor em dança, já dei aula na universidade, no curso técnico também aqui na Bahia. Pensando um pouco na criação situada nos contextos que a gente trabalha, o coletivo também tem criado ações que não é só de criação, então acaba colocando a gente numa situação de pensar como gestão também, né? E tenho sido convocado também por situações do contexto, principalmente local, a colaborar e contribuir também com o pensamento crítico e tenho resolvido isso de maneiras textuais, também experimentando um pouco de como que o pensamento coreográfico pode resolver a escrita, experimentar uma escrita, né? E já desde 2010 eu venho também colaborando com os processos curatoriais da PID, não só no sentido do trabalho propriamente dito, mas também dessas ações de formação e de estudo e pesquisa que a gente tem feito da mostra artística e também do recente inventado e realizado catálogo de visibilidade artística dos trabalhos produzidos aqui na Bahia. Meu nome é Karine,
também sou artista de dança, estou também com produção cultural. Eu tenho um trabalho voltado para o público infantil, aqui de Salvador, é um trabalho recente, que participou de 2 editais daqui. Eu não sei se está dentro da proposta, mas me interessa estar participando dessa discussão, dessa curadoria, né? Que eu me entendo do outro lado da moeda, não do lado como curadora, mas me interessa entender um pouco como é que funciona, tem funcionado, né, esse olhar do curador sobre os projetos de dança, principalmente entendendo de que dança contemporânea é essa que vem se conceituando, que compreensão de dança contemporânea é essa, e que aspectos, que pontos, que características que vão sendo pontuados para definir esse trabalho, participe, esse trabalho não participe. Então me interessa essa discussão para entender um pouco o funcionamento desse olhar do curador. Já foi? Já foi a roda, você era a última. Então, o segundo convite depois, eu queria só apontar uma coisa que eu me dou conta de novo, que quando a gente resolveu convidar vocês, tem pessoas aqui que não são convidadas especiais, mas vieram se aderindo de alguma forma e que de alguma forma tem um campo de visão bastante interessante, que todo mundo é meio assim, é artista, é gestor, é produtor, é curador, transita nesses lugares, e eu acho que isso é uma coisa bastante interessante para construir qualquer conversa, porque parece que a gente consegue falar de muitos lugares, e que a gente não é muitos lugares, a gente é a gente. A gente é um só, e me interessa muito como as pessoas podem construir uma fala com toda essa bagagem que elas vêm, né? Aí acho interessante. Aí a gente, para quem não estava quando eu falei, a gente estava querendo ver se tem alguma coisa que ficou gritante de ontem, que quiséssemos colocar na roda, de alguma conversa que tenha acontecido aqui ou que tenha acontecido depois, talvez. Então, esse é o momento meio como para tentar dar um start. Com calma, vamos ver se tem alguma coisa que a gente queira retomar. Terminamos ontem com Melissa, que introduziu uma questão para conversarmos hoje de mediação cultural. ¿Aló? Ahora sí. Entonces, las preguntas que yo les había mandado por email son 3 preguntas bastante simples que creo que pueden dar start a esta conversa que queríamos convocar este año, que tenía que ver con la interfase curaduría-mediación públicos en plural. Y eran... No puedo ver ahí porque hay una cosa en el medio. Tem uma coisa aqui da Aliança Francesa, não sei o que. Ah, é aqui, ó. Desculpem, gente, Mac me deixa fora do ar. Então, dizia, a primeira pergunta era, os públicos se criam, se aproximam ou se esquecem? A segunda pergunta era, dependemos do público para ter uma sustentabilidade econômica, artística, política? E a terceira era, a prática curatorial contribui de alguma forma à aproximação entre a dança e o contexto? Então, talvez eu posso repetir apenas também para mim, como acho que... E a gente, então, começa por onde quiser. Os públicos se criam, se aproximam ou se esquecem? Dependemos do público para ter uma sustentabilidade econômica, artística, política? A prática curatorial contribui à aproximação entre a dança e seu contexto? Por quê? Como? Bueno, no sé, tal vez lo que quería era contarles cómo pasó este proceso de búsqueda de incluir pues el proyecto de mediación cultural en la PI de este año. Bueno, creo que es importante saber porque en cuanto a la relación
entre curaduría y mediación, claramente. Yo creo que, bueno, como pasó aquí fue que se creó un equipo, un grupo de mediadoras. Además es súper importante que tú estés aquí para contarnos un poco cómo fue, pero sí me parece que a pesar de que hay muchos puntos que juntan la mediación con la curaduría, creo que también fue importante pues darse cuenta que se necesitaba mediadores, o sea, realmente un equipo de mediadores como tal, que no son curadores, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante como separar eso, porque inicialmente, efectivamente, yo encontraba que en la curaduría había muchos puntos que yo decía, no, pero no estás hablando de curaduría, estás hablando de mediación, y Nile me decía, no, es curaduría, yo te decía, no, es mediación. En el hecho, por ejemplo, de lo que, en cuanto a los valores que se van a dar, en lo que se busca en relación a un proceso, a una búsqueda, o la relación arte y sociedad, en fin. Entonces, bueno, primero esto, saber que hubo un equipo de mediadoras que se creó. La otra cosa que quería igual como subrayar es que se buscó encontrar un proceso de mediación en un contexto bayano, porque lo que yo compartí con el equipo de mediadoras fue un conocimiento de mediación cultural para el arte que es occidental. Entonces, sí era como importante, bueno, a ver, con ese concepto de mediación occidental, ¿qué mediación encontramos acá para el contexto bayano? Eso también fue muy importante. Entonces, ahí hubo todo un trabajo justamente del equipo y eso. No sé si tal vez tú nos puedes contar un poco cómo fueron los procesos, pues las acciones de mediación que se realizaron. Una cosa también importante es que en la mediación cultural pues se trata de desarrollar tanto el aspecto estético como el sociológico, o sea, realmente el triángulo es obra, públicos y artista. Bueno, y ver un poco qué canales se crean entre la obra y los públicos. Entonces, en ese sentido, se necesita de una lectura, de un análisis estético de la obra, y en función de ese mensaje, pues, qué canales se tejen y hacia qué público se tejen. Pero lo fundamental, o sea, en pues la teoría de la mediación es que todo parte de la obra, del mensaje de la obra. Ya no partimos del público, sino esta obra nos dice esto, entonces en función de lo que esta obra dice, a qué público se podría llegar. Entonces, un poco fueron esos los puntos de partida que yo pude compartir, y luego, pues, como estaba diciendo, se hizo un estudio para que cada obra que fue escogida para el festival tenga, bueno, que tuvo una acción de mediación bien precisa. Eso. ¿Tú tal vez quieres seguir? Então, a gente teve acho que eu já disse ontem, mas eu vou repetir. O ano passado, a gente, no Seminário de Economia da Dança, que é um outro formato que a gente importou do Panorama Festival e que teve várias edições em vários lugares, o ano passado teve 4 grupos. E um dos grupos era um grupo que a gente chamou Melissa e Duto. Se chamava Públicos para a Dança. E onde as pessoas estavam... assim, as pessoas que trabalharam nesse GT ficaram levantando questões sobre democratização, sobre como funciona a aproximação com o público em Salvador, sobre quais são as coisas que já foram feitas, como são as coisas, como funcionam, ou como a gente acha que funcionam. E nesse grupo de trabalho, eles criaram um projeto piloto possível, hipotético, para experimentar na PID desse ano. Então, era do ano passado para esse ano. É óbvio que esse projeto é um ideal e se modificou de formas impressionantes.
Inclusive porque durante esse ano a gente foi aproximando pessoas que a gente achava que pudessem ser mediadores. Nisso, Janaína é uma das últimas pessoas que a gente conseguiu captar para essa equipe. Tem pessoas que entraram para os grupos de estudo, mas depois saíram para o momento do trabalho mesmo. Então, foi uma discussão que a gente foi promovendo. A gente... Então, Oi? Agora. Será que está sem bateria esse negócio? Então, a questão é que o projeto era pegar uma obra, ver o que a obra diz e tentar achar um público em Salvador com que aquela obra conecta. Na realidade, o que aconteceu foi que isso exatamente dessa forma não conseguiu ser realizado. E o que a gente teve, na realidade, tem esses públicos que podem estar disponíveis, tem essas obras que foram curadas. Como é que a gente conecta essas obras com esses públicos? Então, foi um pouco, como a Melissa disse, a gente adaptou essas teorias de mediação como a gente quer e como a gente pode. E partiu de nossas experiências estéticas para criar as estruturas de aproximação. E muito junto da curadoria. Assim, foi sempre muito junto do pensamento curatorial. E as obras passaram por uma questão de como essas obras se podem se relacionar com os públicos. E aí que entra a parte mesmo de fazer, que era, bom, gente, a gente tem um mês para fazer tudo que é logística de conectar escola pública, instituto de cegos, instituto de pessoas com não sei o quê, instituto de não sei o quê, com a PID. Então, tinha um grupo de pessoas que a gente tinha contato e queria aproximar, tinha essas obras, as mediadoras entraram a fazer o quê? Vamos olhar as obras, vamos ver que coisas a gente pode fazer. Um encontro anterior e um encontro posterior. E o momento da PID. O momento de assistir o espetáculo. Quando a gente estava estudando, era muito mais extenso. A gente queria ficar trabalhando com eles em 4 encontros anteriores e fazer não sei o que, coisa mais, e dar aulas e não sei o que lá, e aproximar as pessoas das obras. Mas o que vai acontecer é um encontro anterior, o momento do espetáculo e um encontro posterior. E nessa enxugada gigante que a gente fez, era como a gente consegue atender algumas, vou dizer critérios, mas talvez não é critérios o nome, que era que a gente não fale da obra diretamente, a gente não vai dizer, você vai assistir a obra Piranha que se trata de tal coisa, tal coisa, tal coisa, e tem uma mensagem de tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente queria fugir disso. E em nenhum momento a gente trabalhou esse encontro anterior nessa forma. A gente queria que se passasse pela experiência no próprio ser. Então, as pessoas... se a gente vai fazer mediação de dança, é bom que as pessoas experimentem alguma coisa de dança. Então, outro critério era, é uma mediação, mas que vai passar pelo próprio mover das pessoas. E vai ter, sim, uma fala, mas que também tenha isso outro. Era um outro critério que a gente propôs. E a outra coisa era escutar muito mais do que falar. Tentar gerar a dinâmica que pudesse escutar o que eles estavam trazendo, o que as pessoas estavam trazendo com relação ao que a gente estava propondo. E, teoricamente, o encontro posterior também vai ser isso. As pessoas vão vir ver os espetáculos e aí a gente vai se sentar lá para ver o que produziu de aí, como é que a gente consegue articular obra e percepção estética das pessoas. Como o Nirlin falou, eu não peguei o processo desde o início. Eu entrei, deve ser na metade, né? E aí o que eu posso falar é que a gente fazia reuniões, né, para conversar sobre o trabalho, conversar sobre pensar a mediação cultural, né, a mediação para a dança, que eu acho que mediação ainda é um lugar, né, é um território aí que é muito delicado. Né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa. Eu não acho nem que seja ainda
alguma coisa muito, muito física, assim. Eu acho que está muito no limiar. Uma hora ela está muito próximo do trabalho, outra hora ela está muito próxima da educação, né? Ela está toda hora permutando assim entre os espaços. Não é uma coisa que ou é isso. Não consigo ver a mediação cultural como uma coisa única, assim, mas sim como coisas que tá permutando entre esses territórios. E aí entender o que é isso e botar na prática, né? Que foi uma coisa. A prática é um outro, e a campo mesmo. E é um outro lugar assim que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque a gente ficou, a Faiga mesmo falou, né? A gente estava conversando, a gente ficou conversando sobre a mediação cultural, conversando sobre o trabalho dos artistas, falando de público, como que não é, mas aí quando a gente chega numa escola, né? E uma escola pública, que está num contexto tal, né, um contexto de Salvador, um contexto de Brasil, né, que a educação, ela, né, que tá mais para cá, tá mais, né, nem a gente sabe ainda o que tá acontecendo direito. Aí a coisa já começa, opa, e, né, a gente tem que segurar assim para não olha, a gente até aqui a gente pensou isso. Vamos tentar colocar em prática o que a gente pensou, né? Então durante a gente fez eu participei de duas idas, né, no mesmo dia. Uma que a gente mediou o corpo perturbador e outra que a gente mediou o piranha junto com qual foi lesma? Não. É isso. E aí a gente nesses processos de encontro a gente pensou uma coisa, né? A gente fez um cronograma. Olha, a gente vai chegar, a gente vai falar de um todo. Aí depois a gente entra no trabalho específico. Uma coisa que ajudou muito a gente foi o audiovisual, que foi o vídeo da Pina, que tem uma comunicação assim direta com os meninos, com quem assistiu. Isso é um dispositivo sensacional, assim, porque é esteticamente bonito, né? E quer dizer, é difícil falar isso também, não sei se às vezes agrada, às vezes não agrada. Isso também a gente discutiu, a gente conseguiu conversar bastante, mas só que quando a gente chega no local, as condições do lugar é uma, né? A sala não tem acústica nenhuma, a gente vai conversar num lugar super aberto, assim, que é ao mesmo tempo refeitório, que é um lugar multiuso. E aí o que a gente faz o que a gente faz com isso tudo, assim, a gente teve que se reorganizar. Vamos reorganizar aqui rápido para ver como que a gente pode conversar com essa galera, né? Pelo menos a minha preocupação maior era não catequizar, né? Porque acho que isso aí já aconteceu demais. Pensar nesse lugar da educação mesmo, até que ponto, né, até que ponto que ela forma, até que ponto que ela não forma. E é isso, quando a atitude de estar lá no lugar, ela forma a gente também, né? É uma troca assim, constante, que toda hora a gente pensa, o que está acontecendo aqui? A gente veio fazer mediação cultural, mediação para dança, mas é eles que estão mediando a gente, né? É por isso que eu falo que é um espaço, que é um lugar, não é um território, não é um lugar de fronteira, não, porque não está só numa fronteira, assim, ele está no limiar mesmo. Uma hora a gente está mediando, outra hora a gente está sendo mediado, né? Então entender assim o que é isso, que eu ainda estou entendendo, né? Ainda bem, assim, eu não fechei ainda não.
Solo pensaba que tal vez sería interesante como hablar concretamente de cuáles fueron los momentos de la mediación, o sea, porque hubo, por ejemplo, el deseo de coger el video de Pina, porque habían como 3 módulos de lo que pues vi, habían 3 módulos. Un primer módulo donde se exponía el video de Pina, que es algo que se utilizó como módulo para todas las obras, y luego un módulo que era específico para cada obra, como un momento que cambiaba para cada obra. Entonces tal vez eso sería interesante como ir viendo, bueno, o sea, para hablar de danza, el grupo de mediadoras decidió tomar el video de Pina como una fórmula que funcionaría, como una fórmula que se utilizaría para todas las obras y luego cada actividad. Entonces tal vez, no sé, como ir más concretamente en lo que fue la acción de mediación. Tipo, vocês contextualizavam a Pina ou era só para ter um primeiro contato sensitivo? Porque senão não dá para entender a metodologia ou o porquê. Mais hacia adelante. Então, a gente vou tentar fazer um pouco do esquema do que a gente resolveu fazer, certo? A gente passou primeiro, não é primeiro, é simultâneo. A gente colocou o filme de Pina enquanto a gente falava da PIDE, um pouco o que é a PIDE, o que é isso, e o filme ele foi passando em silêncio. A ideia era que eles vissem um filme que fala imagens, a princípio era só imagens para eles, porque a gente não explicou o que era, a gente explicou isso depois. Quando a gente começa a falar sobre o conceito de fruição, inclusive, aí a gente pergunta o que é isso, e eles questionavam, isso é esquisito, isso é estranho, e aí eles falavam um pouco sobre essa relação que se estabelece com esse filme, né? E aí a gente vai falando depois que é de Pina Bausch, que era uma coreógrafa, não entrou muito em detalhe, porque essas pessoas estavam tendo pela primeira vez o contato com dança contemporânea. Então, a gente teve um tempo curto, a ideia era essa mediação ser feita com mais tempo. A gente tinha a ideia de deixar o filme lá rodando durante uma semana, mas com o tempo que a gente teve para fazer, o que a gente conseguiu fazer melhor, assim, tentando manter pelo menos a estrutura de antes, o espetáculo e um pós, foi o que a gente conseguiu manter. Foi tentando fazer uma estrutura de um dia de encontro, porque não dava para ter mais também. E a gente estruturou dessa forma. Então, o filme de Pina ele ficava passando, enquanto a gente falava sobre a PIDE e trazia o conceito também de fruição, de como se relaciona, né, com as obras que eles iam assistir. Depois a gente passa o Sua Dança. Por que a gente escolheu a Pina? Ah, tá. Eu acho que... Não sei. Enfim, eu acho que a gente escolheu a Pina... Por ser, eu acho que é um filme fácil, assim, é um filme de dança que fala de dança contemporânea, que traz uma outra linguagem para eles do que é dança. Aqui na Bahia a gente está acostumado a ver dança pagode, forró, né? Um estilo de dança muito esse que a gente tem acesso o tempo inteiro. Então ele traz um outro, a mulher caindo, e aí todo mundo ficava assim, né? Ela vai cair, e aí tomava um susto. Então essa relação que eu acho que é bem direta, que o filme de Pina ele proporciona, era o que a gente queria, era conseguir fazer alguma conexão rápida, né, pelo tempo que a gente tinha também. Depois que a gente fez isso, a gente passou o Sua Dança, que é um programa de TV que fala sobre dança, que é feito aqui em Salvador, questionando um pouco na rua para as pessoas o que é dança, o que é ser profissional de dança. Existe, pronto, exatamente. Aí a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre esse filme. E depois a gente já entra no módulo específico, que é um pouco... Tinha uma dinâmica, enfim, que era geral, que se mantinha também entre todos. E depois algo mais específico para fazer a conexão com o espetáculo que eles iriam ver. Claro que quando a gente chega no local, as coisas se modificam. Então, por exemplo, no colégio, um dos colégios que a gente fez, eu acho que no outro também teve a mesma questão, que é... Enquanto eles estão vendo um vídeo, enquanto eles estão, assim, né, como a educação propõe, que é alguém ali e eu aqui,
era possível se fazer algo. Na apresentação de Pina, isso a gente conseguiu fazer. Na hora que a gente propõe que eles participem e que experimentem, investiguem um pouco do que é o movimento do corpo mesmo e que tragam essa... Aí já complicou um pouco. E aí eu acho que a gente improvisou dentro do que... O que eu acho que a gente manteve, né, na ideia do objetivo. Qual era o objetivo, o link entre a obra e o que é que a gente podia fazer lá. E aí a gente improvisou mesmo diante da realidade. Porque, a princípio, eles não fizeram o que a gente tinha planejado. Mas, por exemplo, com a gente, eu e Faiga, que a gente fez uma das escolas, a ideia, por exemplo, de lesma, que era um tempo lento, um movimento lento, fluido, que era uma coisa que a gente tinha discutido, eu comecei a fazer um movimento e perguntei o que eles estavam vendo. Já que eles não se predispuseram a fazer, eu fiz um rodão, assim, comecei a fazer um movimento e perguntei o que é que eles viam disso, né? Enfim, foi uma conexão que a gente conseguiu fazer na hora. Deixa eu falar uma coisa. A gente pegou de cada obra, nas encontros anteriores, a gente pegou de cada obra um arranhão, pegando aquela frase que Sônia usou ontem. Então tinha um arranhão. O arranhão do estudo para lesma era sobre o tempo lento, dilatado, molengo, meio escorregante, não sei o quê. Aí a gente foi com a dinâmica tipo era caminha pelo espaço, preencher o espaço vazio, e daqui a pouco dizer, bom, vamos tentar encostar na parede e escorregar na parede. Essa era a nossa ilusão. Aí, claro, chega lá, os garotos não fazem isso, e aí o arranhão continua sendo o critério para ir, né? O arranhão é o lento, o escorregadio, o molengo, então o improviso eu vou fazer então essa correção. Para a gente tentar depois, que quando eles vejam o espetáculo, alguma coisa disso, talvez, é uma hipótese, a gente vai ver depois, pode contar depois, tenha alguma relação. Por exemplo, com o Piranha, o arranhão foi a trilha sonora. A gente tem uma coisa, trilha sonora, que pode ser interessante. Então, aí era ande pelo espaço e dance essa música, tenta dançar essa música, uma música fácil de dançar. Agora, dance essa, também outra mais ou menos, mais difícil, mas... Então, e depois dance essa, que era da trilha sonora da Piranha. Aí, tipo, esse do Piranha a gente fez com um grupo de adulto. Então, com o grupo de adulto, eles foram lá, fizeram mesmo. E se depararam com aquela música e era como esquisito, mas tentavam fazer e era meio se achando e meio encontrando. Então, o que a gente hipotetiza é que eles, quando assistam ao espetáculo da Piranha, possam reconhecer alguma sensação própria com relação a isso que eles estão vendo. O mesmo no Lesma, e, por exemplo, com o espetáculo de Laura Calaus, que é um espetáculo onde ela pede para as pessoas coreografarem ela, a gente fez também. Eu era bailarina e eles em turma, todo mundo tinha que me coreografar. Então, as duas mediadoras que estavam comigo começavam a dar as dicas de como pode ser essa coreografia, e aí eles começaram a me coreografar durante, sei lá, era tipo 20 minutos deram essa coreografia, foi eterna. Foram se empolgando e a pedra que vinha e o vento que vai e o chão que vai, e aí você cai, aí você levanta, e aí então, e não assim, a gente terminava dizendo, bom, a gente vai ver um espetáculo tal dia, vai ser massa, vamos lá, mas eles não têm uma ideia de o espetáculo vai te falar de tal coisa e diz tal coisa, você tem que se comportar de tal forma, sentir tal coisa. A gente pegou de cada obra um arranhão, que foi um pouco a proposta que Melissa fazia, que era pensar o que dessa obra eu posso vincular com um certo tipo de pessoa. O que eu posso pegar e não falar da obra diretamente, mas gerar um campo de sensibilidade que possa conectar. Essa foi como uma hipótese. E acho que tem uma coisa sobre a coisa do filme da Pina, que era poder ser uma primeira coisa que está bem feita visualmente, que assim não dava para levar o espetáculo no primeiro dia, então o filme ajudava a ter uma ideia de, opa, isso é uma coisa que eu acho que eu não vi, mas no caso da Janaína e eu e Nilcete, que fizemos juntas, mesmo que era uma coisa que eles não tinham visto, tem muita coisa que eles já viram, gente caindo, gente sendo violentada, gente andando na escada rolante. O balé e essas conexões, exatamente, isso tem a ver com todo mundo. Então, essas coisas foram interessantes, porque
foi um jeito, digamos, fácil de dizer, olha, isso aqui, e acabou sendo uma ferramenta de introdução para o campo de coisas que a gente estava trazendo. E a gente, bom, de novo, a gente vai ter eles acompanhando os espetáculos esse tempo, e vamos ver o que vai dar depois, né? Tem um retorno que a gente vai fazer, que é na próxima semana. E a ideia é, em alguns lugares, a gente vai conseguir levar os artistas que fizeram a obra, a gente vai poder levar esse artista para as escolas e para fazer uma discussão assim, com os alunos, para que eles perguntem o que queiram, e depois a gente tem uma avaliação mesmo, que é um formulário, um pouco para saber tudo como foi um processo e discutir um pouco com eles mesmo isso. Eu vou falar assim um pouco desordenadamente. Primeiro que eu sinto uma grande esperança quando eu ouço vocês construindo isso. Assim. Eu sinto uma coisa de um trabalho de exploração de uma forma de construir algo que precisa ser construído, né? De se lançar num campo em que a gente fala muito, mas tem tão pouca experiência aqui no Brasil, né? E eu queria compartilhar algumas coisas que não são exatamente como essa situação, mas que são duas questões que me fazem pensar em alguns itens. Uma delas foi em relação ao próprio Panorama, ao Seminário de Economia da Dança, né? O primeiro que o Panorama fez, eu fui o consultor. Então, a gente que idealizou, pensou junto como é que a gente faria, e era importante naquele momento porque a gente tinha o apoio do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento. Era a primeira vez que o banco se abria para dialogar com o assunto dança. E eu me lembro que a Anaís e o Edu tinham uma série de ideias. Que a gente tinha uma série de ideias, e quando a gente foi para a experiência, a gente teve que lidar, e era, digamos assim, as pessoas que estavam ali presentes eram pessoas da dança, do meio da dança, muitos artistas, alguns produtores e gestores. E a primeira coisa que a gente teve que lidar foi com a diferença entre a visão do Sebrae e dos bancos e a visão do meio da dança. Então, a gente não imaginava que a maior parte do tempo do seminário a gente ia gastar em encontrar um campo comum de conversa, porque tinha umas metodologias completamente diferentes, né? O encare do banco e do pessoal do Sebrae era empresarial, e era uma ideia de que eles iam nos ensinar ferramentas empresariais, e a nossa ideia foi totalmente de rechaçar isso, absolutamente, e dizer que tinha que ser mútuo esse deslocamento do seu lugar, né? Porque não servia para nós aquele pensamento. Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente se defronta quando você pensa em mediação. É que, às vezes, existe um conflito, por isso existe uma mediação, né? E, às vezes, esse conflito é por visões diferentes que podem caminhar para um campo comum ou não. Então, eu acho que isso implica para mim em uma série de coisas. Como eu era o mediador lá, eu penso que, primeiro, tem que ter uma abertura criativa, que nem o que vocês estão falando, eu vejo isso no que vocês estão falando, que é uma atitude que, para mim, tem um pouco a ver com dramaturgia também. Tem um certo lugar de invisibilidade para você fazer essa mediação. E, ao mesmo tempo, não pode ser completa invisibilidade. Você tem que poder, em algum momento, sair da invisibilidade e interferir no processo. É a minha sensação. A outra questão que vocês falaram, que eu acho claríssimo, que é a questão da escuta, né? Sem esse lugar, não acho que a gente possa fazer mediação, porque é como se você tivesse que criar um campo em que esse conflito pode se manifestar, mas, ao mesmo tempo, ele pode se mover para outro lugar. Porque se eu não puder sair do lugar diferente do que eu entrei, com as opiniões que eu tinha, muito pouco a gente consegue, né? Vou dar um exemplo que pode ser furado no caso de vocês, mas se, de repente, os garotos que estão lá e que têm uma ideia de dança só relacionada ao pagode e ao forró, não saírem com a ideia de que pode ter alguma outra coisa, né? Pouco serviria. Então, mas aí tem assim essa mistura criativa entre o saber e a intuição, que é vamos com a pina, né?
que eu acho que é por aí, porque se também não for, em outro momento, será outra coisa. Mas assim, você começa tentando criar alguma ponte, né? Alguma ponte, e isso não é exatamente como se dizia, não é querer explicar nada, nem querer, né, explicar a obra, nem nada disso, porque a obra é a experiência da obra. E a outra experiência que também eu queria compartilhar que teve com isso foi com a Bienal de Dança do Ceará, que em vários anos eu fiz também a mediação, e que eram as conversas com os artistas depois de apresentada a obra. Então, não era um momento anterior de preparar ninguém para ir, mas era um momento de que vinha quem queria. A maior parte das pessoas tinham assistido os espetáculos, mas também às vezes vinham pessoas que vinham para conversar com aqueles artistas sem ter visto o espetáculo, né? Agora, a grande maioria eram pessoas que tinham visto na noite anterior ou 2 noites anteriores. E também ali era quase como fazer uma mediação entre a curadoria e o ato de assistir, né? Então, era muito difícil, porque é pisar em ovos. Você você abrir espaço, por isso que eu digo que tem uma coisa de visibilidade. Você tem que abrir espaços, você tem que, como se diz, esgarçar esses espaços para que os sentidos apareçam, né, por quem está assistindo. Acho que tem algo parecido com isso. Assim. Alô? Queria perguntar para os mediadores se vocês podem nos contar sobre alguma experiência, se tem alguma experiência de mediação desse tipo fora do ambiente das instituições de educação, fora de escola, colégio, faculdade, experiências de mediação em outros ambientes. Queria saber. Na verdade, para esse grupo piloto que a gente está fazendo esse ano, a gente contou com 2 escolas públicas e também com o CAP, que é o Centro de Apoio Psicopedagógico a Pessoas com Deficiência Visual, e a Associação de Cegos. Está sendo mediada, e o SEDAP também. São outras instituições que não têm vínculo direto com o sistema educacional formal, né? Alguns deles têm vínculo, assim, são organizações da sociedade civil, como a Associação de Cegos, a Associação Baiana de Cegos, e outros, por exemplo, com o sistema de saúde. Então, por exemplo, no SEDAP, que é um instituto vinculado ao sistema de saúde, Eline e eu, que somos, assim, Eline faz parte também da mediação, viemos desde março fazendo um trabalho, tem um pouco de contato, improvisação e dança e composição, toda terça-feira, durante esse tempo todo. E, de alguma forma, esse tempo todo tem sido um tempo de mediação, porque a gente tem podido levar eles. Vamos marcar para ir no museu? Vamos. Agora vamos marcar para ir na Orquestra Sinfônica? Vamos. E aí começa uma coisa meio de tá a fim de ver coisas. E aí, 3... Aliás, hoje não sei quantos foram, mas ontem, no gráfico planificado, metade da turma era dessa turma, por exemplo. Metade da turma que fazia performance vem dessa turma que a gente vem trabalhando desde março. Então, que já está num ponto de se comunicar com a coisa de um jeito que dá para dizer, vamos fazer uma performance? Vamos. Então, já tem... E aí, teve também esses exercícios de mediação, porque eles vão vir assistir especificamente alguns espetáculos, mas é um espaço que não tem a ver com um espaço formal. Inclusive, nesse caso, começou bastante como um lugar meio terapêutico. Era muito difícil fazer que eles saíssem de um lugar de assistencialismo terapêutico. Tipo, as primeiras falas eram meio, ai, que bom, que isso aumenta a autoestima. E que massa que a gente tem mais saúde, tem melhor... E com o tempo vai se desenvolvendo mais camadas de sentido. E o papo é outro agora. O papo é sobre a coisa que está acontecendo, sobre essa obra do balé é legal, mas eles fazem umas coisas que a gente experimenta, mas por outro lado parece às vezes que fica meio solto, assim, né? Sabe, assim, o papo é outro, depois de um trabalho contínuo. Obviamente, por exemplo, esse trabalho a gente começou com Eline
pelo Festival de Contato e Improvisação, que nos chamou e incluiu no orçamento esse workshop. E Elina e eu decidimos continuar voluntariamente, porque o Instituto não apoia com nada esse espaço. Aliás, apoia com o espaço. A gente trabalha dentro do Instituto, mas é voluntário. Mas isso tem dado para a gente material para ter essa teste, né? Tipo, ter gente com quem testar coisas, conversar coisas e, sei lá. Isso que acho que é interessante. Aí, assim, eu queria, de novo, tentar voltar assim, na interface entre curadoria e mediação, que eu acho que me continua interessando, assim, muito como é que a gente pensa que isso é possível, assim, como é que a curadoria vai dar numa mediação, quais aspectos a gente pensa quando escolhe a obra que tem a ver e que podem estar juntos, ou que podem ser o tipo de mediação também. Eu acho, como Melissa, que esses dois ambientes estão muito misturados, assim. E quando eu leio sobre curadoria no livro, eu leio uma coisa e no livro de mediação leio a mesma. Então, tem uma coisa meio que os territórios estão... Porque eu acho que pode ter uma vocação de alguns curadores para olhar para um certo contexto e tentar fazer essa interface. Y me interesa que a gente habite un poco eso, así, sei lá. Sí, y lo que fue también súper interesante en el proceso de curaduría, como habitada por la mediación o la mediación habitada por la curaduría, no sé bien, también hubo una curaduría de espacios. Eso también fue como muy importante, porque también era como en relación a la pregunta que tú decías de todos fueron en un espacio educativo. Sí me parece eso como importante, porque efectivamente una mediación pensada en un espacio público no es la misma. O sea, difícilmente en un espacio público vas a pedir a alguien que o sea, puedes hacerlo, pero que se pare y que haga una serie de movimientos, o no sé, pienso por ejemplo en una mediación a la cual yo participé en Francia, donde el público al que se quería llegar eran los ejecutivos de una empresa, no sé qué, y la acción de mediación se realizaba en los pasillos de la empresa donde trabajaban. Entonces, claro, yo pienso que la cuestión de los espacios, de dónde va a pasar la acción de mediación, es importante también. Y la otra cosa, el otro punto también que me parecía importante, así como hablando de la mediación propiamente dicha, es que la mediación cultural es un gran laboratorio, y no hay una fórmula para la mediación. La mediación se da en relación al público, a la obra, al contexto social, político, y me parece que una de las cosas que son más complicadas es esto de pensar que porque se habla de danza, porque se quiere mediar una obra de danza, se va a hacer bailar a la gente o a mostrar un video de danza. O sea, sí quería como hacer ese punto de que, bueno, que se sigue en la investigación, pero que sí, que en una mediación de danza puedes hacer escuchar música, o sea, solo quería hacer un punto hacia eso, pero porque sí, porque es lo que escoge cada mediador, es personal, pero sí como abrir eso, ¿no? O sea, eso de decir, bueno, no porque se habla de danza vamos a hacer que la gente baile. Y entonces, estoy preguntando realmente desde mi ignorancia. ¿Y la mediación requiere necesariamente un espacio institucionalizado? ¿O cómo se puede? No estoy preguntando una fórmula, sino una experiencia. ¿Cómo es una mediación en un espacio público, no institucional? Así que estoy curiosa por saber cómo llegar a los públicos, no necesariamente en el espacio institucional, sino, no sé, en la calle, en el club, en donde sea. Sí, o sea, yo
En el Facebook. En el Facebook. Claro. Sí, yo he participado de acciones de mediación así. Por ejemplo, una acción de mediación que era para las madres de un barrio y luego pues se les citó en el café del barrio, ¿no? Y sí, o sea, luego el mediador inventa. Luego pasa que también viene mucho desde dónde es pedida la mediación. Porque por ejemplo, claro, porque por ejemplo, sí, si es pedido desde un museo, bueno, ¿hasta qué punto el museo quiere que eso pase en un museo, que sea un recorrido en la ladera del barrio tal? O sea, son como pequeñas aventuras que pueden darse en cualquier parte de la ciudad. Creo que como todas las cosas uno va negociando entre lo que tiene y lo que quiere. Y en esa interfase es que creo que, por ejemplo, la elección de trabajar con instituciones en la PID tenía que ver con la posibilidad de concentración, de que haces un contacto con una cosa y tienes una gente garantizada para poder hacer por lo menos ese test drive, ¿sabes? Como hacer un primer test. Y nosotros inclusive estudiando mediación, Melissa traía ejemplos como de, bueno, inclusive pensábamos, por ejemplo, hacer una instalación con anzuelos para la mediación de piraña, como hacer una instalación con anzuelos que estuviesen tirados como del techo, un nylon y un anzuelo, y solo nylon y anzuelo durante todo un pasillo de un shopping, por ejemplo. Pero ahí es como traer entonces esa conexión directa. Me parece que es difícil, porque si yo lo pongo en un lugar abierto y suelto, que no tiene una vinculación directa, tendría que poner un banner o después a alguien diciendo, o digo que eso es como una invitación pero digo, nosotros levantamos, ahí las posibilidades son un montón, como es muy lindo cuando tú dices, bueno, ¿qué parte de esta obra puedo agarrar para...? Es como si estuvieses como creando un otro performance sobre la cosa. Y sobre la cuestión de danza, hubo una discusión que tuvimos mucho dentro del grupo de mediación, que era, realmente hay una cuestión con la danza contemporánea, no vamos a negar que no la hay. Digo, no neguemos que hay una necesidad de que la gente tenga más acceso y familiaridad con ese tipo de lenguaje. Y en ese sentido, lo primero que pensamos que tendríamos que hacer es hacer una mediación. ¿Qué está pasando? Que veo todo. Un primer momento de por lo menos acercar a ese lenguaje, que es muy amplio, pero también es una acción política de alguna forma. Llegar con un primer momento de acercar primero a la danza y después a la obra, en este momento era importante. Era como, es importante que haya ese lugar de colocación de la danza es esto, todo eso es danza y puede ser esto también, y esto también. Es apenas una necesidad de amplificar la visión y colocar la cuestión de qué es danza, ¿no? Como eso es necesario para nosotros. Y en ese sentido me parece súper, es medio tranquilo para mí pensar que no tengo que colocar a la gente con el cuerpo, pero cuando la gente hizo algo, su relación sensible con la estética, con lo que está viendo es otra. Digo, nosotros funcionamos biológicamente también en una simpatía, una empatía corporal. Si hay un registro corporal de algo, cuando lo ves, te modifica. Entonces, en ese sentido, también es una acción política que pase un poco por una experimentación. Tal vez no lo logramos de las mejores maneras, aliás, hay formas de hacer eso de muchas formas diferentes, pero yo realmente creo que modifica mucho cuando tú hiciste algo en la piel, en tu propio ser, en el momento en que tú te relacionas con algo que tiene esa lógica un poco. Sí, no, está claro, o sea, eso es seguro. Lo que simplemente decía es que una acción de mediación no necesariamente, no estoy diciendo que eso fue lo que ustedes hicieron, sino que quería aclarar de que una mediación no es una mediación para danza, no es un taller de danza. Solo eso, o sea, como
porque estamos hablando de la mediación, entonces solo quiero aclarar un poco de cosas. Está bueno también que nosotros fue una discusión que pasó en la cosa que era, hay una persona que se profesionalizó en mediación y nosotros estamos agarrando cosas de ahí, pero haciendo lo que nosotros nos interesa hacer y de la forma en que nosotros nos interesa hacer. Claro. Y la mediación tiene su concepto y nosotros importamos lo que interesa y lo que no. Y eso fue súper interesante porque yo de lo que vi que fue pues como propuesto como mediación es realmente una mezcla de todo, ¿no? O sea, se lanzaron a un proyecto bien fuerte, porque una acción de mediación puede ser pues una visita, un momento tal, pero aquí hay todo un proceso de varios momentos en el cual, bueno, hay creo que hay hasta una visión pedagógica, y que además no se termina solo en una experiencia, o sea, que busca tener una experiencia estética, sino que luego vuelve con el artista, porque son como momentos que se ven ahora o sea, que yo he visto como en ese deseo de la escuela del espectador, de formación de públicos. Entonces, bueno, hay muchos lugares donde después de la obra, el artista que se queda ahí y hay toda una discusión y tal. Entonces, ya. Pero aquí en lo que las chicas hicieron es como una mezcla de muchas estrategias, digamos, de acercamiento a los públicos en una acción que pasó en varios momentos. Melis. E que sigue passando. Ontem Natália falou de uma experiência que ela teve assistindo o gráfico planificado da violência no Engenho Velho da Federação. E eu fiquei pensando se essa experiência também pode ser um tipo de estratégia de mediação. Ela estava assistindo e aí estava com uma pessoa, uma criança por perto, e aí, diante da experiência estética da criatura, ela começou a fazer perguntas e desenvolver um outro lugar que não era só deixar ela diante da obra. Você pensa que isso também é um jeito de fazer nessa estrutura que é mais na rua? ¿No te acuerdas que en la misma curaduría decíamos, bueno, o sea, no todas las obras necesitan de una mediación? Y el gráfico de violencia era una de las obras que yo pensaba que no necesitaba de mediación, porque porque la tenía, o sea, se habló de eso también. Por ejemplo, hablábamos justamente en este lugar de que, en esta preocupación del artista hacia los públicos, qué obras integraban el público ya en el proceso, o sea, en la obra misma. Entonces, para mí, esas obras no necesariamente necesitan de mediación, porque passou o que passou, passa o que passa na calle e tal. Mas uma coisa que é muito particular. Quando acontecem coisas na rua, o público, assim, as pessoas que estão aí, perguntam para as pessoas que elas acham identificáveis. E isso, para mim, é um momento chave. E nesse sentido que Duto fala, que é um momento de mediação, e para mim é sempre um momento de mediação, quando alguém se aproxima e te pergunta: "Ei, o que é isso aí?" Aquela resposta que você dá pode fechar o caminho ou abri-lo. E sei lá, eu fui comprar uma cerveja no boteco ontem e a mulher do boteco me perguntou: o que é isso aí? Eu falei: o que você acha? E ela: são uns bonecos, não são? Eu acho que são. Eu acho que tem a ver um pouco com, sabe aqueles negócios que os policiais colocam no chão? Ela até falou o nome técnico daquela coisa que eu não sei em português, que é o levantamento policial de quando alguém é assassinado. E aí ela disse para mim: mas é que eles estão se divertindo tanto que não parecia. Aí eu disse: opa, foi muito bom, assim. E é um momento micro, mas que é um momento de eu dizer, eu vou responder dizendo o quê? É uma intervenção urbana que trata sobre a violência e não sei o quê. Não vou fazer isso. Mas é uma prática também. Como é que a gente não mastiga e dá, e também é muito no improviso também. Me lembro quando a gente fez a intervenção de políticas de multidão, que tem uma das intervenções que se chama Pingos em Pigmentos, e são 50 pessoas com guarda-chuvas rosas, jogados numa rua eterna. E você vai vendo um guarda-chuva, depois dois juntos, depois três fechados, depois um deitado do outro lado, depois uma linha juntos, assim.
coincidiu com o dia de câncer de mama. E as pessoas, a primeira vinculação que faziam era como, é protesto pela coisa do câncer de mama, porque a cor do guarda-chuva era rosa, como a coisa do... Então, de alguma forma, já assim, para mim foi difícil sair daí e ir para um outro lugar, como já tinha uma identidade guarda-chuva rosa nesse dia. E ao mesmo tempo, quando as pessoas se aproximavam, diziam, o que é isso? Aí tinha aquele momento de, o que você acha? Que é o meu jeito de meio responder a isso. E era, é um protesto, é um não sei o quê, mas nunca parece uma obra de arte. E para mim sempre é muito difícil, como é que a gente pode amplificar o campo visual o suficiente para que uma obra de arte também possa ser uma opção nessa resposta. Que uma ação na rua não seja apenas um protesto, ou um manifesto, ou uma propaganda, senão que talvez também possa ser uma obra de arte. É uma questão, assim, para mim. Mas eu acredito muito que é um momento de mediação, esses momentos, totalmente. Eu acho que tem a ver com meu estado deslocado ali naquela comunidade, né? A moça me viu, ela falou, ela não é daqui, ela é deles. Eu estava do lado de lá, né? Do lado. E aí ela foi se informar comigo e eu fui me informar com ela também. E foi muito bom mesmo, porque ela não sabia se ela estava gostando ou não. E ela começou a gostar quando ela viu a TV. Mas aí a amiga dela chamou ela de burra, aí ela falou, não estou gostando. Então, como assim, a gente realmente fica, não numa mediação de aproximação da obra, mas a gente é aquele elemento estranho junto com a obra e onde a pessoa busca algum tipo de referência, né? Então, foi interessante, sim. E eu fiz o mesmo que você, né? Eu perguntei, aí, o que você acha? Agora, também, essa aura de mistério, de o que você acha? Porque isso é acho que a gente pode falar que é uma intervenção também, né? E você já responde a questão? Não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre também criar esse... Eu falo, é um trabalho de dança. Agora, eu acho que obra de arte, de contemporâneo, eu acho que, de fato, vai talvez complicar, mas eu falo, isso é um trabalho de dança. Eu acho também que tem umas coisas que pode ser reverberação do trabalho também. Se ela está perguntando, eu estou do lado, eu posso conversar com a pessoa e sem que isso seja uma mediação cultural. Né? É uma reverberação do trabalho. Ela está lá, está vendo um trabalho e aí isso gera questões. E aí ela me pergunta, eu respondo, a gente estabelece uma conversa. Né, uma conversa, né? O trabalho gera questões na cabeça, gera na minha também, e aí essa conversa pode ser estabelecida como um ato cotidiano também, né? Por que não? Será que somos todos mediadores culturais? Somos. Né? Sim. Somos. É uma pergunta. No, y a mí una de las cosas que me parece como interesante entre la curaduría y la mediación, o que voy como encontrando capaz lo que voy escuchando, ¿no? Como ese camino muy parecido, pero al mismo tiempo que la mediación tiene esa cuestión de la búsqueda del dato, que si bien la curaduría también lo tiene, ¿no? Pero que se va desarrollando en cada una de las ediciones que un festival, por ejemplo, puede llegar a tener, la mediación va in situ también durante al encuentro con el otro y a la recabación de ese dato que me va a dar diferentes indicadores a mí para poder llegar a desarrollar en algún momento alguna otra acción mediadora con algún otro público que X obra va a poder, o mismo también decir, bueno, tengo una obra muy similar a la que, según los datos que yo tengo, también ese público es al que va dirigido. Y una de las preguntas también que me hago, más allá de la instancia in situ de la mediación,
cómo fue la instancia previa también en este reconocimiento de público, que si bien entendí fue como, bueno, tenemos una obra y esa obra nosotros identificamos qué tipo de público puede llegar a convertir, a tener relación con esa obra, y aparte convirtiendo un público no específico a un público específico. Este público que no tiene ningún tipo de relación con la danza, que solo ve una cuestión mucho más popular de la danza y nunca tuvo la experiencia de la identificación con la danza contemporánea, yo la quiero acercar a ella. ¿Y cuáles fueron esos indicadores que ustedes utilizaron para decir, esta obra va con este público? Sí, bueno, eso fue lo que se expuso como pues en el trabajo de workshop que hicimos con las chicas del grupo de mediación, pero como Nirlin dijo, o sea, eso fue como decir, hay una cosa, sí, Meli, en la curaduría nos preguntamos eso. También. Era como, a las obras, era como, ¿y esta obra? ¿A quién podría tocar esta obra en Salvador? Monstruo. Tiene una cosa que tiene que ver con una cosa medio ritualística, medio com... mas nós desde nosso olhar, Sônia. Não, mas a gente se faz essa pergunta e você fez essa pergunta. E pensando... Apenas me pergunto, que pergunta difícil isso, não? Com certeza. Mas quando a gente, assim, a gente criou uma pergunta para isso e criou também uma hipótese para isso. E nessa hipótese, por exemplo, vou falar de Monstro em particular, que me lembro mais rápido, tinha aquela coisa, gente, em Salvador a gente tem uma forte tendência a olhar para o afro e uma zero tendência de olhar para o indígena. Para uma coisa mais germânica. Não é Bahia. Tudo bem, mas estou falando daqui. Tem uma coisa que não olha para uma coisa meio... que tem uma coisa xamânica de um outro tipo de tempo, que é ritualístico, mas é outra coisa. E em Salvador tem um movimento indígena também que faz sua resistência. E a gente dizia, bom... E aí isso pode ser vincular com quem? Com as pessoas que talvez alguma coisa religiosa... alguma coisa, com quem poderia ser? E aí, por exemplo, a Catarina teve a ideia de vincular com o teatro espírita e que seja uma obra que ia ser apresentada no teatro espírita. Então, era uma pergunta que partia das provocações da Melissa, que era, assim, você escolhe dentro das suas possibilidades. Era uma hipótese que a gente fazia e isso foi determinante para escolher as obras. Porque então tinha umas obras que era como, é massa esse trabalho, mas a gente não consegue achar um link que interesse a nós quatro que estávamos curando e que a gente tenha uma hipótese que o que aconteceu depois não foi isso. A gente não teve a chance de que as obras fossem nos lugares que a gente escolheu, pelas condições de produção. Mas a pergunta aconteceu, digamos. E eu acho que essa pergunta, Sônia, ela é mais uma pergunta artística do que científica. Ela não quer uma resposta certa. Qual é o público que essa obra deve se destinar? Ela quer inventar um caminho de contato e produzir uma situação. Até teve uma época, um momento que a gente falou, tá, mas esse tipo de... A gente vai criar uma identidade do público, um perfil público, então ele só cabe dentro daquele perfil. E isso ficou muito claro nas discussões, que não era só uma questão do perfil, mas o ponto de contato era um inicializador da experiência. E, inclusive, a partir daquele contato que a gente inventou, por exemplo... um público que fosse de evangélico, quando apareceu essa questão religiosa, pode ser que lá naquele público que é evangélico tenha alguém que pratica esporte também e se interesse por coisas que são esportivas e que ligue isso um outro tipo de obra. Mas o interessante aí era como construir situações de contato e não como definir o campo. Eu vou aproveitar só porque ele falou isso e tem a ver com uma pergunta que eu já ia fazer, que era assim... Tudo bem, a pergunta pode ser artística, mas a metodologia é científica. Posso.
a metodologia científica, porque Nirlen estava falando de pingos e pigmentos, por exemplo. Enquanto ela falava, me ocorreu algumas outras experiências para responder várias angústias que estavam na fala dela. Não responder porque eu quero dar uma resposta, mas assim, para problematizar com experiências. E aí eu lembrei do Eu Cruzo em Rosário, aí eu lembrei do Dança Board no Chile, aí eu lembrei da experiência do GAN em Santiago, aí eu lembrei de um monte de experiências distintíssimas e que respondem essa mesma angústia de formas muito distintas. Porque em Rosário, eu acho que a recorrência de sempre elas estarem fazendo coisas na rua já não traz mais esse distanciamento tão forte. E aí um transeunte talvez não se pergunte se é político, se é manifesto, é arte. E dentro da arte, óbvio, como qualquer ser humano, talvez ele tente fechar significados. Ainda no Dança Board, também. Aquele festival leva, sei lá, 300 pessoas para uma sala de espetáculo todos os dias e várias pessoas olhando o que acontece na rua. Para mim é recorrência. Mas aí quando você falou agora que a pergunta foi artística, eu penso na metodologia como científica, porque assim, existe uma preocupação também, que eu acho que é uma preocupação que não dá para alcançar, porque essa é sua preocupação enquanto curador. Mas eu fui assistir Kodak em Patinga, agora no Festival dos Meninos, e apresentou Kodak, o Neto apresentou Kodak. Cara, eu estava sentada com uma escola de um monte de criança, porque eles têm um trabalho de formação de mediação cultural com crianças. Tinha uma fila de garotos atrás de mim que ficava assim, o Neto fazia uma coisa e falava, é o Hulk! Não, agora ele quer namorar. Não, agora ele quer isso. Não, agora que ele quer aquilo. Chegou um momento que, óbvio, eu estava sentado com algumas pessoas assim que estavam super incomodadas com as crianças, como eu tenho um filho para mim. Estava ótimo, estava lindo, mas a dramaturgia do Neto começou eu comecei a entrar numas de a dramaturgia que ele estava propondo estava se refazendo com o que as crianças estavam dizendo. Porque é óbvio que um monte de criança estava tentando fechar significado para o que ele estava apresentando. E eu tenho certeza que quando o Whindersson Godoy colocou ele na programação, não colocou só porque Kodak é dança contemporânea para crianças, mas colocou até para provocar esse lugar de o que é esse super-herói todo, que esse monte de criança fica todo dia vendo, e as crianças o tempo todo se mexendo com aquilo. Assim. Mas é que é justamente, tem uma questão de, a gente faz uma hipótese e coloca ela no mundo. Qualquer curador faz isso. Assim, eu acho. Na curadoria que a gente faz, a gente cria uma hipótese do que vai ser, porque a gente está pensando no outro. E o que vai acontecer a gente não sabe, não pode controlar e não quer controlar. Mas a se colocar no lugar de se perguntar isso foi que para a gente acabou sendo interessante. Tipo, opa, essa obra tal. E é um dado a mais. Nesse caso dessa curadoria, esse é um dado a mais. Como a gente achava que ela podia ser relacionável com algumas coisas específicas. Mesmo que, na prática, elas vão se relacionar com o público de escola pública, com pessoas não videntes, com pessoas surdas, assim, e todos nós que vamos ver. Então, é apenas, assim, para mim foi bem interessante tentar fazer essa hipótese. Assim, como pensar, gente... Será? Porque antes eu talvez na primeira curadoria que a gente fez, que inclusive você fazia parte, isso não foi uma pergunta que a gente fez, por exemplo. A gente partia de um universo meio que de artistas para artistas e era uma pergunta sobre como os artistas estão criando, sobre espaços coletivos e colaborativos, era outra pergunta. Então, acho que essa interface em curadoria e mediação teve um momento interessante de que a curadoria se perguntou. Hipoteticamente é isso, assim. Obviamente a gente não tem como controlar. E é bom que não tenha. Não, claro, assim... Não sei nem o que dizer, porque, na verdade, a gente te pergunta, mas olha para você, mas não é para você responder, né, necessariamente. Porque é a primeira conversa que eu estou de mediação cultural, da vontade de saber como você fez e por que não aquilo, mas... Longe de achar que, né, de julgar se foi bem feito ou mal feito, eu não saberia nem começar. E imagino que seja com hipóteses mesmo, né? Não tem outro jeito. Depois até quero conversar com você para saber
um pouco qual é a definição, porque alguém perguntou, tem que ser com grupos fechados? Por exemplo, se eu acho que uma obra pode interessar a músicos, como eu chego nos músicos? Quer dizer, tudo isso para mim é difícil demais, tudo que vocês estão falando, né? Do que ir para escolas que não optaram por estar, né, recebendo aquilo. Hoje já se discute levar a criança para museu. Muitos odeiam por causa disso, porque são obrigados a ir. Não sei. Tem algo que é bem complicado de lidar também, assim, quando a gente não conhece o lugar que a gente vai, né? Tiveram algumas pessoas que talvez não tinham tanto contato com a escola pública e aquele... O que é que eu faço agora? Era essa a pergunta, né? E aí, quando a gente consegue dar soluções no caminho mesmo, aí eu acho que vem uma coisa que é bem normal de todo ser humano, que é a expectativa, né? Então, essa expectativa, isso, e essa expectativa que é mais nossa, porque eles não sabem o que é que vem ainda, né? Tem uma expectativa, mas foi um pouco sendo construída, eu acho que mais no processo. Porque não teve essa informação, vem um pessoal falar com... Nem isso aconteceu. Foi meio, às vezes, a gente ir lá e construindo isso. Não, tem mais vaga, vamos... Como é que a gente faz? Sabe, algumas pessoas não foram. Na escola que eu fui, tinham faltado 3 professores no dia. Então, assim, não, muitos foram embora e tinham se inscrito para ir para o processo de mediação. E o que a gente não podia, não era só que, peguei autorização, vou levar para meu pai, volto com autorização e vou. Eu falei, não, prioridade é quem faz mediação. Porque é um processo, a gente está tentando construir um antes, né, o momento do espetáculo e um pós. Enfim, e aí esse lidar com a nossa expectativa também, isso eu acho que é algo muito importante. Porque eles estavam tendo em parar e dar risada e achar estranho o vídeo de Pina, já é muita coisa. Isso é dança, a mulher tá caindo. Gente, ai meu Deus, isso é muito, sabe? Parar e pensar, será que isso é dança? Ou trazer outras coisas e se questionar sobre o que é dança. Aí eles trazem, que programa de dança existe, famoso, sei lá, eles trouxeram um monte de coisa do repertório deles, né? Então, eu acho que é se mover, vir ver o espetáculo. Enfim, eu acho que já é muita coisa. Para a gente talvez seja um caminho de formiguinha, mas é uma mudança muito grande. E teve um dos meninos que foi muito engraçado, que terminou que a forma de toque, né, que é uma coisa que me incomoda muito na escola pública, ou é um toque violento ou é um toque sexual. Não tem um meio termo nesse processo. E é uma coisa que me interessa muito, né? Educação, essa relação. E depois eu fiquei um pouco conversando com ele, e ele desceu, não tinha mais vaga, teoricamente, porque ela estava contando pelas pessoas que já tinham feito as autorizações. Ele voltou e falou, olha, não tem mais vaga. Eu falei, não, mas a prioridade é de que faz... Ele desceu comigo, esperou. É muito, muito... Quando tem esse feedback, às vezes, que é no momento mesmo, né? Que a gente vai construindo os feedbacks, mas esse de... E era um que estava assim, né? Deixa eu ensinar, e querendo bater no outro, e depois ele já estava com uma outra postura. E eu falei, né? Então... Enfim, eu acho que é pouquinho mesmo, é pequeno. E essa expectativa é algo que a gente tem que aprender a lidar. Pequenininho mesmo, pouquinho e aos poucos. E a ideia é continuar com essas escolas. Uma coisa que depois eu fiquei pensando, falei até com Faiga, e depois trazer também para o grupo de mediação. Mas eu acho que o interessante é as 2 escolas que vão fazer esse ano, continuar no ano que vem. Trazer mais pessoas, ou trazer as mesmas, para ir construindo algo. Né? Não é a ideia de trazer 50 escolas, não, é de ir construindo... Não sei, aos poucos mesmo. Quando eu perguntei se somos todos mediadores culturais, aí eu não sabia a resposta. Aí você já... Sim, né? Foi bem... Mas aí é isso, somos todos mediadores culturais, somos todos... curadores, e aí qual que é esse lugar mesmo, assim? Quer dizer, eu não vou saber responder também, nem sei se eu quero procurar um lugar, mas só para né, só para entender, assim, da mediação cultural, porque ela requer uma metodologia, né? Que foi isso que a gente tava, que você falou um pouco da metodologia. Ela, né, no nosso caso, a gente criou uma metodologia para ela, mas ao mesmo tempo também ela é um espaço de criação.
né? É um espaço que a gente está criando. E aí vem essas grandes questões aí também da academia, né? Que lugar é esse que a arte encontra com a ciência, né? E que uma metodologia também se faz presente até para desconstruir ela mesmo, né? Por isso que eu tento entender assim, a mediação como esse espaço do limiar mesmo, que pode transitar. Não sei se eu consigo falar que são todos mediadores culturais. Não sei se eu tenho essa afirmação tão na ponta da língua assim. Eu acho que tem uma questão de que a criação tem uma metodologia. E eu acho por isso que eu acho que a arte é a ferramenta. Entendeu? A ferramenta do mundo. Porque eu acho mesmo, eu me lembro quando eu tinha que convencer gente por que a gente estava fazendo um trabalho social em escolas e coisa há anos atrás, eu falava, porque a dança, por que abrir espaço, por que conseguir aqui nessa escola abrir um espacinho para as pessoas fazerem e não nesse concreto que você está me dando? Entendeu? Porque eu achava que ali tinha o espaço da criação e da liberdade e junto tinha a disciplina, que para eles era importante. Para a instituição educativa era importante ouvir isso, para falar, então acho que eu posso me arriscar e deixar entrar o pessoal da dança aqui, né? Mas a gente no Fomento, lá em São Paulo, discutia muito isso também, porque a gente fala assim, o artista ele desenvolve uma metodologia, não é que agora então é uma metodologia que vai para uma cartilha, então sempre será o passo 1 no primeiro lugar, o passo 2 no segundo, o passo 3 no terceiro, mas existe uma metodologia, né? E a questão da técnica e da improvisação, né? Existe uma técnica. Eu também acredito que a gente, sobretudo nessa turma aqui, que todo mundo é artista, todo mundo é gestor, todo mundo é produtor, todo mundo é curador e todo mundo não sei o quê, que a gente apenas exerce operações, sabe? Eu sou Nirlin e trabalho com dança. E eu trabalho com dança, ele vai se criando a cada momento. E eu fico um pouco entediada de... mas o que é curadoria? Isso não é curadoria, isso sim é curadoria, ou isso sim é mediação, isso não é mediação. Porque, no final das contas, eu acho que a gente opera. A gente faz uma operação e a gente pode reconhecê-la em um certo lugar. E eu acho que essa operação feita, eu posso reconhecê-la como mediação. E a operação que a gente desenvolve, mas eu sei lá, não tenho essa preocupação. Assim, eu poderia dizer como Santiago, sim, somos todos mediadores, mas porque eu parto do ponto de que me parece que muitos de nós, em muitos momentos, operamos o lugar da mediação. Sabe, a gente está na operação de mediação, mesmo talvez sem essa noção, mesmo sem a noção de mediação, que pelo menos não é uma palavra, é uma profissão na França, mas aqui não é uma profissão. Tipo, na dança não, que eu saiba, gente. Não, assim, na dança... talvez uma ocupação. Mas é uma função, é mais uma função. É uma operação, é uma função. Tipo, é uma função, não é uma profissão. É uma profissão em alguns lugares que isso se desenvolve. E eu tenho bastante medo de que em alguns momentos que isso se profissionaliza, se engessa o suficiente para não permitir mais o ar, para não permitir mais a questão, para não permitir mais a adaptabilidade. Então, eu curto muito da ideia de eu agora vou exercer essa função, que eu nunca fiz. Sei lá, agora eu estou trabalhando com produção do programa Sua Dança e eu estou assistindo, sou produtora de vídeo e nunca fiz isso. E é outro sistema, é o enquadramento e não sei o quê. E tipo, eu tenho alguma competência para isso? Tenho, eu venho trabalhando com dança faz um monte de tempo, eu assisto TV faz um monte de tempo, vejo cinema faz um monte de tempo, né? É apenas uma questão de reconhecer o lugar e a função que você está exercendo e exercer, sei lá, ser do... Acho que não está tentando buscar um lugar, está tentando só conversar mesmo, entender o que é, né? E aí a discussão passa por vários lugares. Eu acho que esse entender também é um amadurecer o fazer. E hoje, como a gente está tendo muito acesso à informação e à possibilidade de ter posições de fazer diferentes, fica muito fácil a gente dizer que a gente faz tudo.
Só que o amadurecimento desse fazer depende de operação crítica. E na hora que a gente faz a operação crítica, a gente precisa delimitar o que a gente está criticando. Essa delimitação, de alguma forma, cria contorno. E aí a gente precisa dizer, estou trabalhando com mediação cultural, estou fazendo crítica, estou criando uma obra de arte. E aí tem algum nível de compromisso com o fazer, compromisso com uma história daquele fazer, compromisso com questões que estão no campo daquele fazer, compromisso com metodologias que já foram propostas naquele fazer, para que você vai desenvolvendo uma trilha de amadurecimento daquilo, né? Então fica uma tensão entre como respeitar a mobilidade entre os fazeres e, para isso, não ter que necessariamente pender a uma coisa totalmente instituída, né, fechada, mas, ao mesmo tempo, também não lidar com essa mobilidade como uma coisa totalmente aerada, assim, que se sai de um lugar e aí agora eu vou para outro porque mudou a direção do vento. Marcos, desculpa, mas... Não, só é um adendo, quer dizer, eu super subo nisso que você está falando. Tem coisas que também tem gente que está pensando faz tempo sobre isso. Por que não a gente está, né, também vendo o que foi pensado? Né? Inclusive citar que já foi pensado, que outras pessoas estão fazendo no mundo, que olha as metodologias que eles estão usando. Desculpe. É porque assim, o que Duto fala também me mobiliza muito, assim, porque eu tenho a impressão, principalmente no mundo artístico, que a gente quer sempre reinventar a roda. E a roda já foi inventada há algum tempo. E assim... E nesse mundo que a informação é muito, muito fácil, está muito, muito à mão, às vezes é preciso também olhar e reconhecer que você está circunscrito. Eu muito, muito me identifico com isso. Está circunscrito, sim. Não sei se definir, mas está circunscrito, sim. Porque assim, tem outras pessoas que fazem no mundo, outras pessoas que pensaram. Eu estudei em tal lugar, eu fiz... trabalho com tal pessoa, e isso tem alguma importância, não por status, mas muito porque sim, porque é na experiência que a gente consegue construir dessa metodologia do fazer. Aqui em Salvador mesmo, eu acho que ainda não pensaram nessa relação da própria curadoria com a mediação. Mas o Festival Internacional de Artes Cênicas, ele já está na segunda edição, que eles têm construído uma sistemática de mediação cultural extremamente... assim, decupada. E nesse ano mesmo, a ação de mediação estava ligada com as ações pedagógicas do festival. Então, todas as oficinas, a mesma cabeça que estava pensando as oficinas, também estava pensando as ações de mediação. E aí, eles pegaram um outro caminho que não era ir diretamente no público, como o trabalho que a PID está desenvolvendo, mas que era de criar uma primeira camada de sensibilização, que seriam multiplicadores. E aí, esses multiplicadores iam para a segunda camada, que aí era um outro coletivo. Então, teve um raciocínio reverberatório na sistemática de sensibilização, que também foi uma outra coisa extremamente interessante, né? Porque daí também a gente vai não só respeitando os acontecimentos e se nutrindo deles, mas podendo fazer esses diálogos de partilha, né, das experiências, porque aí também tem muita proposição crítica e insights que podem aparecer para as novas proposições que vão sendo feitas no amadurecimento. Gente, infelizmente está chegando o nosso timing e eu apenas aviso isso. A gente pode ter mais algumas intervenções, mas a gente precisa fechar. As pessoas que vão para o show da Karina Burr e precisam jantar agora. E as pessoas que não podem jantar depois do espetáculo. E, bom, podemos continuar mais alguns minutos, mas depois a gente tem que fechar. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Então, declaro acabada nossa sessão do dia de hoje. E a gente continua amanhã, 6 horas da tarde. Amanhã só temos exatamente 2 horas. E nada, vamos ver o que dá daqui para lá. Então, de novo, quem não vai para o show da Karina Burr tem que jantar agora. Ou jantar depois pela sua conta no Pelourinho, acarajé com camarão. Beijos.